Vamos a Alessandra Mello, porque ela tem a análise dessa alta forte do dólar e esse recuo no Ibovespa. Alessandra Mello, é com você. Olá, João. Olá, meus amigos aqui do Tempo e Dinheiro. Começando mais uma semana e a gente inicia avaliando o que acontece no mercado financeiro nesta segunda-feira, que parece ser um pouco mais nervosa, um pouco mais negativa, e pelo menos é os dados que a gente está vendo, são os dados que estamos vendo em relação às bolsas internacionais e também o Ibovespa. Claro que esses movimentos têm a ver com realização de lucros também, afinal nós tivemos recordes aí, pontuação recorde na nossa Bolsa Brasileira, e também isso acabou acontecendo pelo mundo. Agora vamos nos deter ao dólar. O dólar hoje pela manhã, ele ultrapassou um patamar que parecia ser aquele de resistência, como dizem os analistas, né, que é os 5,50. Então uma alta acentuada no dólar hoje em relação ao real, e a gente observou que essa alta ela se dá em relação às principais moedas, não é só em relação à nossa moeda brasileira ao real. O que está acontecendo? Principalmente preocupação com a Covid-19. Dado que foi divulgado neste domingo, 90 milhões de casos é o que temos no mundo inteiro em relação à Covid, né? Foi registrada essa nova variante que já aparece em diversos países, um crescimento de casos e mortes em diversos países aí pelo mundo, economias importantes, inclusive no Brasil, que em pleno domingo teve aí a sua média de 14 dias ultrapassando 1.000 mortes diárias. Então essa média diária acima de 1.000 mortes no Brasil voltou a acontecer, e isso traz preocupação, claro, para os investidores, porque alguns governos podem ser obrigados a adotar medidas mais restritivas para as economias novamente. Agora tem um outro fator que também influencia no dólar, é um fator que vem dos Estados Unidos. Além da instabilidade política por lá, né, ainda a gente espera o que vai acontecer nesses últimos dias de governo Trump, ainda se fala em processo de impeachment por lá, mas além disso tem o fato de que os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, eles tiveram alta. E alguns economistas alertaram o seguinte, que se esse movimento continuar, isso vai ser uma barreira para o dólar cair. Portanto, temos que ficar muito atentos, porque a previsão é, sim, de um dólar aí a R$5 até o final do ano, mas a gente está vendo hoje os 5,50 e tem esse movimento lá em relação aos juros norte-americanos que pode vir a influenciar e, quem sabe, manter nesse primeiro semestre um dólar mais alto. Eu volto daqui a pouco com os dados do Boletim Focus do Banco Central. Porque o Tempo e Dinheiro é o nosso foco, e o nosso foco também é o dólar, que está acima de 5,51 nesse instante, e hoje nós tivemos, como tradicionalmente às segundas-feiras, a pesquisa Focus feita pelo Banco Central. Eles perguntam para quem entende qual é o prognóstico, qual é a projeção da economia mais à frente. Esse é o assunto agora da Alessandra Mello. Alessandra, é com você. Olá, vamos falar do Boletim Focus, essa pesquisa semanal que o Banco Central faz com as principais consultorias do país e que na segunda-feira traz alguns indicadores para a gente ver o que esperar aí do câmbio, da economia e também da inflação e da taxa de juros. Pois a novidade essa semana veio na taxa Selic. O Focus aumentou bastante a expectativa para a taxa Selic deste ano. Está prevendo agora que no final de 2021 nós teremos uma taxa de 3,25% ao ano. Na semana passada, essa previsão estava em 3%. É bom lembrar que a nossa taxa atual, né, nós terminamos 2020 com 2% ao ano, uma das mais baixas taxas de juros aí já vistas na história da economia brasileira. Portanto, temos que esperar essa tendência de aumento nos juros, pelo menos é isso que os economistas estão falando, ok? Para 2022 foi mantida a expectativa, aliás, para 2022 tivemos também um aumento aí na expectativa da taxa de juros. Semana passada os economistas falavam em 4,5% e agora eles estão prevendo 4,75% de juros para o ano que vem. Vamos ver então as previsões também para a inflação, o IPCA, que é o principal índice de inflação. O que o Focus está dizendo essa semana? Que 2021 termina com uma inflação de 3,34%. Na semana passada falava 3,32%, então aumentou um pouquinho, mas não muito, né? E para 2022 foi mantida a expectativa de inflação de 2,5%.
falar também do PIB, né, desempenho da nossa economia. A expectativa é de que o Brasil cresça esse ano 3,41%, está em linha com o que se esperava na semana passada, que era 3,40%, e em 2022 crescer 2,5%, é o que o Focus está dizendo. Por fim, o câmbio, que tanto interessa aos produtores, tudo igual. O Focus está mantendo a previsão para o final deste ano em R$ 5,00 e está mantendo também para o final de 2022 a previsão de R$ 4,90. Eu dei uma olhada também no que diz o Top 5 e está muito parecido com isso aí nessa linha aí, tanto para esse ano dos R$ 5,00 quanto para o ano que vem para R$ 4,90, está muito próximo, por isso nem trouxe os números para vocês, tá certo? A gente se vê amanhã, até lá! Engraçado, hein? A gente está falando do dólar subindo, o Alessandro está com projeção, eu falando em 5,51, agora virou. Olha o dólar nesse instante, é muito rápido o jogo. 5,48 agora, gente. 5,48, o pessoal está brigando ali pela... Estava em alta de 5,51, agora 5,48. Para o Brasil é melhor isso, né? Eu sei que quando a gente vende a soja, a gente ganha menos, mas para o país é bem melhor isso.